Se você está em busca de um compressor portátil e bom para você utilizar para fazer os seus trabalhos de customização de tênis, no vídeo de hoje eu quero te apresentar aqui o compressor portátil da OneTools e te explicar sobre as principais vantagens e desvantagens desse modelo de compressor, e realmente você vai entender se ele serve para você fazer os seus trabalhos de customização de tênis ou até mesmo pintar o seu tênis ali de forma mais simplificada. Então acompanhe esse vídeo até o final para você entender as principais vantagens desse modelo de compressor e as suas desvantagens consecutivamente. Se você não conhece o compressor portátil da OneTools, esse é um modelo de compressor compacto e fácil de você utilizar aí para fazer os seus trabalhos na aerografia. Esse é o modelo de menor custo financeiro que você vai encontrar para utilizar para aprender as técnicas da aerografia e até mesmo utilizar para fazer os seus trabalhos. E as principais vantagens é o seguinte: ele tem uma pressão ideal para você fazer os trabalhos em até 60 centímetros. Por ser um compressor que não tem um cilindro de armazenamento de ar, ele permite que você trabalhe ali numa área de superfície de no máximo até 60 centímetros. Maior que isso, você pode ter problemas com o seu equipamento de forçá-lo a trabalhar numa situação além do seu limite. Um outro ponto também positivo desse modelo de compressor é que ele é muito compacto, ele é muito pequenininho, fácil de você transportar, e também ele tem uma pressão constante ali que vai permitir você utilizar para fazer os seus trabalhos sem se preocupar em ter uma pressão alta ou uma pressão muito abaixo do necessário ali para você utilizar o seu aerógrafo. Além disso, ele é um equipamento excelente para você utilizar em ambientes como um apartamento. Por exemplo, se você mora num apartamento que infelizmente não pode utilizar um equipamento de grande porte, mas você quer aprender a arte da aerografia, quer aplicar suas técnicas, fazer os seus trabalhos, esse é um modelo de compressor que vai permitir você utilizar para fazer a aplicação dessas técnicas, independente da superfície. Porém, é claro, sempre lembrando que você só vai conseguir utilizar nesse compressor o aerógrafo. Esses são os pontos positivos que esse compressor entrega para quem está querendo fazer os seus trabalhos utilizando a técnica da aerografia. Um outro ponto também muito importante que esse compressor ele possibilita, como eu já disse, ele permite você utilizar em ambientes como um apartamento, devido a ele ter um baixo ruído, que significa que ele não tem um barulho intenso, alto o suficiente que possa incomodar os vizinhos ou até mesmo você que está utilizando na hora de fazer os seus trabalhos. Esse é um modelo de compressor muito bom para esse tipo de ambientes, né, que é onde você não pode ter um ruído muito alto, e ele permite você fazer os seus trabalhos com qualidade, devido a ele ter uma pressão constante ali fixa, que vai possibilitar você utilizar o seu aerógrafo para fazer os seus desenhos, independente do nível de detalhe, de forma profissional. É claro que isso vai depender também muito das habilidades que você tem nas técnicas da aerografia para conseguir fazer os seus trabalhos com qualidade e excelência. Agora sim, vamos falar sobre as desvantagens desse modelo de aerógrafo. E o principal desse modelo de aerógrafo, as desvantagens acaba pegando um pouco em alguns pontos que eu vou mencionar aqui. Devido a esse modelo ser pequeno, portátil, não ter um cilindro de armazenamento, ele não vai permitir você fazer um trabalho muito grande. Geralmente você não vai conseguir pintar paredes, não vai conseguir pintar áreas além de 60 centímetros. 60 centímetros é uma área que eu consegui utilizar aqui e pintar tranquilamente. O compressor ele teve um trabalho de uma constância legal, não forçou muito o compressor. Acredito que esse diâmetro de pintura vai ser um tamanho razoável para você fazer a maior parte dos trabalhos, seja em camisetas, tênis, algumas peças automotivas você vai conseguir fazer os seus trabalhos. É claro que você não vai conseguir invernizar no caso de automotivo, pois você precisa de pistola de pintura, preparação, essas coisas, vai necessitar de uma pistola de pintura. Mas para você fazer o desenho pontualmente, esse compressor ele já vai atender muito bem para essa situação, mas é claro que ele não pode passar uma área de 60 centímetros. Se você tiver uma área muito grande, você vai ter que fazer esse trabalho de forma blocada, que é o que? Você pintar pequenas regiões, dar uma pausa de 30 a 1 hora para o seu compressor ele resfriar, pois ele é um compressor que tem ar constante, que significa que o compressor ele não para de trabalhar, ele só para quando você não solta a tinta ou o ar do seu aerógrafo. Aí o seu compressor ele para e começa a entrar no processo de resfriamento. Porém, como o trabalho geralmente é muito grande, esse tempo
ele acaba sendo reduzido ou até mesmo não tendo uma pausa significativa que faz o seu compressor resfriar. E isso pode ocasionar de trazer problemas de superaquecimento e queimar o seu compressor. Então, para isso não acontecer, faça ali trabalhos de no máximo até 60 centímetros. Se caso você precisar fazer trabalhos maiores, aí existem outras opções de compressores indicados para esse tipo de trabalho. Um outro ponto também negativo que esse compressor tem é que ele não tem um regulador de pressão, que significa que se você tiver que ajustar a pressão no seu aerógrafo, você não vai ter um regulador que vem já de fábrica embutido nesse equipamento. Você vai ter que utilizar um regulador adicional no seu aerógrafo para poder reduzir um pouco a pressão do seu compressor. Porém, esse é um compressor que vem com uma potência bem reduzida, o que significa que ele não vai passar de uma pressão de 25 PSI. E 25 PSI, na maior parte do tempo, você vai ter um controle tranquilo para fazer os seus trabalhos. É claro que se você precisar de uma pressão um pouquinho menor, automaticamente ali com o controle do gatilho do seu aerógrafo, você vai conseguir ajustar para fazer detalhe ou até mesmo uma pintura mais uniforme, mais chapada, fazer algumas texturas. E isso vai ser possível, pois a pressão desse compressor já é no ponto ideal para você utilizar no aerógrafo, sem exceder o limite de 50 PSI. Isso não vai chegar nunca, e até mesmo 30 PSI você não vai conseguir muito com esse compressor, pois ele é de pequeno porte, específico para você fazer trabalhos ali pontuais e específicos. Então a pressão eu não recomendo você diminuir mais, porque até mesmo ela já vem uma pressão bem reduzida, e se você precisar reduzir essa pressão, aí você vai ter que utilizar um outro acessório no seu equipamento, no seu aerógrafo, para conseguir fazer essa regulagem. De fábrica não vem, e isso é um dos pontos negativos que, dependendo do trabalho que você for fazer, você vai necessitar. Quando eu estava fazendo aqui o trabalho que eu vou mostrar para você numa bolsa de viagem, que é uma mala de viagem, eu estava fazendo um trabalho e eu utilizei esse compressor para fazer esse trabalho. Então eu peguei lá o aerógrafo BC60 e 1, que é 0.3 milímetros, e também utilizei um GAT AG3 nesse aerógrafo para fazer esse trabalho. Então um trabalho foi feito com um GAT e o outro foi feito com o Stello BC61, que são trabalhos bem simples, bem fáceis de fazer, porém com esse compressor ele acabou me gerando muita umidade e isso acabou afetando a aplicação da tinta no meu trabalho. Como eu utilizei uma tinta à base de solvente, eu não tive a contaminação da tinta com a água, e isso é muito bom para quando a gente faz trabalhos específicos em algumas regiões. Porém, se você utiliza uma tinta à base de água e você ter problema com umidade misturando com a sua tinta, isso acaba afetando o acabamento do seu trabalho. Como se você utiliza uma tinta à base de solvente, você não vai ter o problema com a água. Porém, a água ela acaba prejudicando a eficiência na hora de você fazer o seu trabalho, efeito, textura ou até mesmo detalhes bem fininhos ali no seu trabalho. E se você quiser evitar, você vai precisar adicionar um acessório que se chama mini filtro portátil, que você vai conectar junto ao seu aerógrafo. Esses mini filtros eles são excelentes para você utilizar para evitar e remover qualquer umidade que o seu compressor gere e isso afete a pintura ali na hora que você estiver fazendo. Então, para isso não acontecer, você vai ter que adicionar esse mini filtro e esse mini filtro já vai resolver qualquer problema com umidade. E esse é um dos problemas que esse compressor tem, pois ele não vem com regulador de pressão e também não vem com filtro embutido para remover a umidade do ar que é gerado ali devido ao tempo de trabalho que começa a aquecer e aí a umidade começa a aparecer. Então, para isso não acontecer, você vai necessitar desse filtro para utilizar junto com esse compressor. Agora sim, esses são as 3 principais desvantagens desse modelo de compressor. Infelizmente, esse compressor ele não vai possibilitar você fazer trabalhos muito grandes, porém ele vai possibilitar que você utilize para fazer aí seus estudos, alguns trabalhos específicos. Se você faz trabalhos de pinturas de nail designer, que é de pinturas de unhas, pinturas de tênis, você vai conseguir
conseguir utilizar esse compressor para fazer a aplicação da tinta na superfície. Pinturas de carteiras, de bolsas, algumas bolsas menores você vai conseguir pintar, e até mesmo algumas peças automotivas como os de moto, você vai conseguir também fazer. É claro que para a linha automotiva você vai necessitar de outros processos que necessita de uma pistola de pintura. Então nesse caso eu não já recomendaria esse modelo de compressor, eu recomendaria um compressor mais potente para você fazer apenas um único investimento. Esse é o modelo de compressor mais barato do mercado que você vai encontrar para começar na arte da aerografia e começar a aplicar as técnicas a partir de hoje. Se você quiser adquirir esse modelo de compressor, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou deixar também dos acessórios que eu mencionei aqui, como o filtro regulador, o filtro de ar para você remover toda a umidade, e também o regulador de pressão portátil para você adicionar junto do seu aerógrafo, e assim você vai conseguir ajustar ali a pressão para determinada situação do seu trabalho. Caso ficar alguma dúvida, é só me dizer aqui embaixo nos comentários. E lembrando, esse é um compressor portátil excelente para você utilizar para fazer os seus trabalhos na aerografia com baixo ruído e fácil de você manusear no dia a dia aí. Caso você venha utilizar esse compressor, já tenha um modelo parecido, me diga aqui nos comentários o que você achou desse modelo, e o mais importante é que se você gostou dessa aula, me diga aqui nos comentários, se inscreve no canal para receber as próximas dicas e nos vemos na próxima aula.